do Senhor, queridos irmãos, aqui é o apóstolo Márcio, da Igreja Apostólica, o Libertador de Israel, e eu estou passando para deixar aqui uma lição no dia de hoje, nesse primeiro dia de jejum que estamos fazendo, desses 10 dias que vão do dia 6 ao dia 16 de setembro. Estamos jejuando, estamos orando, estamos meditando na palavra de Deus e nós queremos ver grandes coisas acontecendo nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da igreja e também na vida da nossa nação. Sabemos que esses são dias difíceis, mas também são dias proféticos, são dias em que o Senhor está cumprindo a sua palavra e nós queremos fazer parte daquilo que Deus tem feito nas nações, tem feito na nossa nação, na nossa cidade, na nossa família. Então eu quero, nesses próximos 9 dias, estar meditando com você em uma palavra, está dando uma direção, está dando uma meditação em cima do que o Senhor tem nos ministrado nesses dias de jejum. E hoje eu queria começar essa ministração com você, gostaria de começar essa meditação, e nós vamos usar como base Isaías 58, dos versos 3 a 8. Isaías 58, dos versos 3 a 8. Amém? E se você quiser saber mais sobre esse jejum que estamos fazendo, acesse aí a nossa página do YouTube, do O Libertador de Israel sede, e veja a pregação Jejum, uma chave para este tempo. Amém? E hoje, como eu disse, nós vamos estar refletindo em Isaías 58, dos versículos 3 a 8. E como eu já disse, esse texto vai ser base aí para os nossos próximos dias. Todos os dias nós vamos estar trazendo uma pequena meditação em cima desse texto e eu espero que Deus fale poderosamente com você. Vamos estar lendo então Isaías 58, dos versos 3 a 8. Eu vou estar lendo na versão King James, que diz assim: E questionam: por que jejuamos regularmente e tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo que está em que o jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi esse o jejum que idealizei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável, Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Amém? Então nós vamos estar meditando sobre este texto de Isaías, capítulo de número 58, dos versos 3 a 8.
O contexto aqui é que a nação de Israel tinha os seus dias estabelecidos de jejum e eles estavam jejuando, a aparência deles era de quem como está buscando a face de Deus. Mas eles questionam a Deus e dizem: Senhor, nós estamos jejuando, estamos nos humilhando e parece que o Senhor não nos ouve, parece que a resposta não vem. Então Deus começa a falar com eles e mostrar por que a voz deles não estava chegando nos céus. Por que o jejum deles estava sendo em vão. E a resposta que o Senhor traz a ele vai mostrar para nós qual é o tipo de jejum que não agrada a Deus e qual é o tipo de jejum que agrada a Deus. Como eu disse, nos próximos 9 dias, a contar de hoje 10, nós vamos estar jejuando. Mas nós não queremos que seja só um tempo em que você de repente esteja passando fome, ou um tempo em que você esteja privado daquilo que é mais importante, daquilo que você gosta na sua vida, seja o alimento para aqueles que podem jejuar o alimento, seja de repente outras coisas para aqueles que por uma orientação médica ou por uma necessidade não podem jejuar de alimento. Então, qual é o tipo de alimento? Qual é o tipo, na verdade, de jejum que agrada o coração de Deus? Qual é esse jejum que é ouvido nos céus? Qual é esse jejum que faz com que certas situações se desenrolem? E qual é o jejum que Deus não tem prazer nenhum nesse jejum? Então nós podemos ver no versículo de número 3, esse questionamento da nação com relação a não estar sendo ouvido. E Deus, ele vai dizer por que o jejum deles não é ouvido. E se você prestar atenção no verso de número 3, Deus vai mostrar para eles, começar a mostrar, e ele vai dizer assim: a razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correis atrás dos vossos desejos ou dos vossos próprios interesses. A questão central é que, na verdade, parecia ser um jejum para Deus, mas eles estavam fazendo um jejum para si mesmo. Ou seja, o jejum que não agrada a Deus é o jejum que está focado no ego. Mas se nós formos ver aqui, por mais que eles estivessem fazendo jejum, eles estavam correndo atrás, estavam trabalhando, eles não estavam com o seu coração voltado para Deus. Então, o jejum que não agrada a Deus é o jejum que é voltado para si, o jejum que é voltado para o ego, e aquele jejum que você continua fazendo o que você tem que fazer e não volta o seu coração para Deus. Então, se nós queremos que o jejum tenha o efeito pelo qual ele é estabelecido, o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Nós precisamos estar fazendo o jejum para Deus. Deus tem que ser o foco do nosso jejum. Deus tem que ser o objetivo do nosso jejum. E nós vemos também no verso 4 que no mesmo dia que eles jejuavam, o fim do jejum, quando eles estavam prestes a entregar esse jejum, eles se envolviam em discussões, brigas violentas. Ou seja, eles não estavam entendendo nada. Era só um momento que eles estavam passando fome, mas no final, para a hora de entregar o jejum, a carnalidade, o ego, estava muito mais aflorado. E se o jejum é para se humilhar, para se quebrantar, por que o jejum deles terminava em discussões, em brigas, em contendas? Então Deus mostra que ele não poderia receber esse tipo de jejum. Sabe, irmãos, algo que eu tenho meditado demais, e talvez eu acho que chegou a hora de nós começarmos como igreja a confrontarmos isso, é que muitas vezes nós achamos que atos religiosos vão inibir os princípios. O jejum, ele é bom e tem que ser feito. Ele não é uma ordenança no Novo Testamento, ele não é um mandamento, mas como na pregação você vai poder ver, Jesus disse assim: quando jejuares. Então o jejum vai fazer parte dos seguidores de Jesus.
vai fazer parte da vida espiritual, vai fazer parte da caminhada com Cristo. Só que sabe, irmãos, o que eu tenho visto? Hoje nós estamos vendo que as pessoas estão priorizando os atos religiosos em detrimento aos princípios de Deus. Às vezes eu me pego pensando nesse grande avalanche de crentes que ficam andando de um ministério a outro, e eu fico pensando que estilo de vida essas pessoas têm. Como elas saíram dos seus ministérios? Como eles deixaram o ministério da onde eles saíram? Agora também, às vezes, você está firme no ministério há muito tempo, você participa dos cultos, participa dos ministérios, mas como está a sua vida? Eu fico pensando de quantos membros da igreja estão adulterando, estão vivendo uma vida de fornicação, ou mesmo aqueles homens que abandonaram suas mulheres, casaram novamente e estão em outros ministérios e deixaram lá atrás uma mulher triste, amargurada, filhos abandonados. Talvez você vai ouvir esse vídeo aqui e você é um desses. Olha o que Deus diz aqui. Ele diz o seguinte: vocês jejuam, mas o final do jejum de vocês é contenda, é briga. Quantas pessoas estão dentro das igrejas levantando as suas mãos, mas quebraram princípios, saíram de ministérios em rebelião, homens, como eu disse, que abandonaram os seus lares para se juntar a outra mulher e deixaram as suas mulheres, as suas antigas esposas, com a responsabilidade de cuidar dos filhos, não dão uma pensão, não cuidam dos filhos que ficaram para trás, nem mesmo exercem a sua paternidade. Quantos homens e mulheres que se casaram pela terceira, quarta, quinta vez estão nos nossos cultos levantando as suas mãos e achando que Deus vai receber isso? Quantos de nós, de repente, estamos dentro da igreja, mas saímos de um ministério brigado, discutindo, não consertamos as coisas que precisavam ser consertadas, e nós estamos nas reuniões levantando a mão e achando que Deus vai receber a nossa oração, vai receber a nossa adoração. O apóstolo Pedro diz que se nós não estivermos bem com as nossas esposas, nossas orações como homem podem ser impedidas de subir. Irmãos, Deus ainda continua sendo um Deus de princípios. Quantas alianças quebradas, quantos pastores foram abandonados por membros, quantas pessoas foram feridas, foram magoadas, tristes, abatidas, e aqueles que feriram, aqueles que magoaram, aqueles que quebraram a aliança, estão por aí, estão adorando, estão orando, e de repente estão pensando, mas não acontece nada na minha vida. Deus está dizendo, como eu posso receber a voz de vocês no alto? Vocês não estão entendendo, vocês cumprem um ato religioso, mas vocês não obedecem princípios. É isso que Deus está ensinando aqui para a nação de Israel. Então não adianta você jejuar, não adianta você estar num púlpito, não adianta você estar numa igreja, estar participando de um culto, levantando as suas mãos, adorando, se você tem quebrado princípios. Deus não vai ouvir a sua voz. É isso que esse texto de Isaías nos ensina. Mas depois, Deus vai começar a falar para eles qual é o tipo de jejum que agrada a Deus. E quando nós lemos o texto, Deus não está dizendo, olha, eu não aceito jejum. Ele só está dizendo assim, vocês querem jejuar? Então façam isso. E aí o jejum de vocês vai ter uma eficácia. E nós vamos ver, como eu já disse ao longo desses dias, passo a passo, do tipo de jejum que agrada a Deus. O tipo de jejum que faz com que a nossa voz seja ouvida nos céus. Então nós vamos ver que você jejua, mas você precisa também seguir princípios. Jesus um dia disse, se você está trazendo a sua oferta e você sabe que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, vai lá se consertar. Então você volta
e oferta. Ele não disse, olha, se você sabe que alguém tem algo com você, então não oferte. Ele diz, não, deixa a sua oferta ali no altar. Vai lá, se conserte, então volte e ofereça ela. O que ele está querendo dizer? Não abandone o ato religioso, mas antes cumpra um princípio. Então você vai ver a eficiência do seu ato religioso seguindo diante de Deus. E quando eu falo de ato religioso, eu não estou falando da religião morta. Eu estou falando daqueles princípios de adoração, aqueles princípios de devoção a Deus, que nós como cristãos temos que oferecer ao Senhor. Nós não podemos esquecer que existem princípios a serem obedecidos, antes que nós possamos dar a Deus o que é devido a Ele. E aí, ele vai mostrar para nós, no verso de número 6, ele diz assim, não, nada disso, o jejum que desejo não é este. E aí eu quero falar com você sobre o primeiro ponto. Qual é o tipo de jejum que Deus aceita? Qual é a qualidade desse jejum? Qual é o princípio que eu preciso cumprir para que o meu jejum tenha a eficácia que eu espero? E aí ele diz assim, não, nada disso. O jejum que desejo não é esse, que te liberte das amarras da malignidade e da justiça. Outra versão vai dizer assim, que solte as correntes da injustiça. Sabe, irmãos, nesse ponto aqui, que é o primeiro ponto, hoje, nesse primeiro dia, o Senhor ministrou algo ao meu coração. Na verdade, Ele ministrou duas lições que eu queria compartilhar com você nessa hora, em nome de Jesus. Então ele vai dizer assim, você está jejuando? Você quer jejuar? Primeira coisa, solte as amarras, solte as correntes da maldade e da injustiça. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que o jejum que agrada a Deus é o jejum que, em primeiro lugar, eu vou olhar para o meu coração e ver aquilo que está preso ao meu coração, a maldade e a injustiça que há dentro de mim. Todos nós, irmãos, ninguém aqui, inclusive eu, está com o coração 100% limpo. Nós temos maldade, nós temos injustiças que habitam no nosso coração. E nós precisamos nos soltar, nós precisamos soltar essas amarras, nós precisamos ser livres. O nosso coração precisa ser puro. Então, hoje, nesse jejum, você precisa sondar o seu coração. Como está o seu coração? O que tem dentro do seu coração? E eu quero ler com você Mateus capítulo de número 15, verso 11 e 19. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Verso de número 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. O que Jesus está querendo dizer aqui, queridos? Que aquilo que entra, o alimento que entra na nossa boca, e a discussão aqui é por causa de lavar as mãos, que eram preceitos de homens. Jesus foi contestado porque os discípulos não lavavam as mãos, e ele vai dizer assim, olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra, o alimento não contamina. Pegar o alimento com as mãos não contamina, mas o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é o que está dentro do coração do homem. E é isso que contamina. Contamina o quê? Porque o que tem dentro de você pode afetar outras pessoas. É por isso, queridos, que a Bíblia fala que nós devemos abandonar a fofoca, a maledicência. Sabe, irmãos, hoje com essa questão do Facebook, do Instagram, quantas vezes a gente vê ali as pessoas postando coisas da sua vida e nós vamos transmitir com maldade
a outras pessoas. Jesus vai dizer aqui que é dentro do coração do homem, é da boca do homem que vai sair o que está no pensamento dele. Mortes, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmias. E aí eu quero te perguntar, o que está dentro do teu coração? Você é um fofoqueiro? Você é alguém que gosta de ficar falando da vida dos outros? Você é alguém que gosta de ficar contando piadas imorais? Você é alguém que gosta de maquinar o mal? Seu coração está cheio de vingança? Se alguém chega para falar com você, tudo que você fala é de vingança? Você é alguém irado, que tudo que sai da sua boca são iras? Você precisa consertar isso, porque isso pode te condenar e isso pode contaminar outras pessoas. Não adianta você estar jejuando no dia de hoje e não atentar para aquilo que está no teu coração. Não adianta você estar indo para os cultos, participando das reuniões e com o coração cheio de maldade. E aqui ele não está falando, queridos, para aquelas pessoas que ainda estão em trevas. Aqui a palavra é para aqueles que são discípulos, é para aqueles que estão na luz, mas que estão tendo atitudes de trevas. Se você quer que a sua adoração, o seu jejum chegue diante do Senhor, hoje é dia de você confessar aquilo que está dentro do teu coração, a maldade, a injustiça, o senso de vingança, os adultérios, a malícia, a maledicência, a fofoca, o engano, a soberba, a arrogância. E por aí vai. Você precisa confessar, mas orar para ser liberto. Admitir que você carrega essas correntes que te prendem. Você está escravizado por pensamentos que não glorificam a Deus. E hoje você pode tomar posse da libertação em Cristo Jesus e orar e falar: Senhor, quebra, que seja quebrado as correntes que me prendem a certos pecados. Eu quero soltar as amarras da inveja, da imoralidade, dos adultérios. Eu quero soltar essas amarras. Eu quero ser livre desses pecados. Eu quero abrir o meu coração, Senhor, diante de Ti e ser liberto. Que o meu coração seja liberto. É isso que você precisa. Na verdade, Deus não aceitava o jejum de Israel porque era um jejum voltado para o ego. Mas aqui ele diz: eu aceito o jejum que é voltado para me agradar. É voltado para aqueles que se humilham, para aqueles que reconhecem que ainda estão presos em certos pecados e que eles precisam ser livres, libertos para servir a Deus com inteireza de coração. Precisamos admitir, irmãos, que o nosso coração é um ninho de serpentes. Precisamos admitir que o nosso coração ainda está cheio de trevas e de coisas que precisam sair. Então esse primeiro ponto de nós soltarmos as correntes, de nós nos libertarmos da maldade e da injustiça, é um ponto para nós olharmos para o nosso coração. O jejum que agrada a Deus é o jejum daqueles que querem se ver livres das coisas que desagradam a Deus. E aí, dentro desse mesmo ponto de soltar essas correntes, de soltar essas amarras, de se libertar da maldade e da injustiça, eu quero falar para você de um segundo ponto. Que nós devemos, como eu disse, o jejum que agrada a Deus é o jejum que eu olho para o meu coração e eu solto, eu liberto o meu coração da maldade, do engano e de tantos outros pecados. É o jejum para libertação pessoal daquilo que desagrada a Deus. Mas também o que ele pede, e esse é um segundo ponto dentro deste primeiro ponto, é o que? Ele pede para que nós possamos soltar as pessoas. E nesse ponto de soltar as pessoas, eu quero ler um outro texto com você. Eu quero ler Mateus, capítulo de número 6,
Mateus 6, verso de número 15, que diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E agora eu quero ler com você Mateus, capítulo de número 18, versos 32 a 35, que diz assim: então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos, esse segundo ponto que eu quero destacar aqui em soltar as correntes, soltar as ataduras da maldade e da injustiça, esse segundo ponto fala do perdão. Nós podemos estar jejuando e isso é bom. Nós podemos estar adorando a Deus e isso é maravilhoso. Podemos estar com horas de oração, leitura da palavra. Podemos estar firmes numa igreja local. Eu quero dizer uma coisa para você. O tipo de adoração que agrada a Deus, seja o jejum, seja qualquer outro rito religioso, ele envolve aquilo que está no nosso coração. Se tem maldade, se tem adultério, se tem fornicação, se tem prostituição, o nosso coração precisa ser liberto, mas também envolve nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E aí eu quero te perguntar, você está ofendido com alguém? Você está magoado com alguém? Se você está ofendido, magoado com alguém, você está preso. Você está mantendo aquela pessoa presa. E você acha que quem está sofrendo é a pessoa. E eu vou te dizer, não, a pessoa não está sofrendo, quem está sofrendo é você. Como alguém já disse, a vingança é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. E eu posso dizer que a falta de perdão também é um veneno que nós tomamos, achando que é o outro que vai morrer. E Jesus foi muito claro. Eu sei que, principalmente nos nossos dias, esses textos são raramente pregados e ensinados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O perdão que você recebe de Deus pós-salvação está ligado ao quanto você agora perdoa. É isso que Jesus está ensinando aqui. Agora, hoje nós estamos em jejum. Você está jejuando, você está orando, você está buscando a Deus. E a pergunta que eu te faço, você está ofendido com alguém? Você está guardando mágoa de alguém? Você tem alguém que você precisa perdoar, que você precisa liberar, que você precisa soltar? Porque a palavra perdão na língua grega é a palavra aphiemi. Isso é perdoar. E sabe o que significa aphiemi? Aphiemi significa liberar, soltar, tornar livre. Então, na verdade, quando você carrega ofensa, quando você carrega falta de perdão, você está prendendo as pessoas. E na verdade, quem está preso não é a pessoa, quem está preso é você. Você não consegue andar, você não consegue deslanchar, sua vida não vai. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você estar num púlpito, não adianta você estar indo para a igreja, dando seu dízimo, dando a sua oferta, ou mesmo não adianta você estar dentro de casa falando que hoje não precisa mais de igreja. Se você está segurando alguém, Deus está dizendo para você nessa noite, você precisa liberar. Agora, o jejum que agrada a Deus é o jejum que eu entendo. Senhor, eu preciso liberar essa pessoa. Senhor, eu preciso perdoar. Talvez a ofensa que você sofreu, ela foi muito grande, foi muito grave. E nós não estamos aqui
menosprezando aquilo que você está sentindo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, esse jejum pode ser feito para você poder ter coragem de liberar essa pessoa. Não estou dizendo que você deve sair agora, depois de assistir esse vídeo, e ir lá atrás da pessoa, mas eu estou querendo dizer o seguinte: abra o seu coração para o perdão. Abra o seu coração para um conserto. Abra o seu coração para estar aberto a um arrependimento da outra pessoa. Mas sabe, queridos, também há um nível de ofensa que muitas vezes a pessoa fez algo que ela nem sabe que te ofendeu, mas você que está tão ferido, você toma aquilo como ofensa. E aí não adianta chegar lá e falar para a pessoa: olha, eu estou ofendido com você porque você fez isso. E às vezes a pessoa nem fez nada de mal, mas é o nível de ferida que você está, que tudo para você é alguém que está ferindo. Então você precisa colocar o seu coração diante do Senhor. E precisa dizer: Senhor, o meu coração é melindroso, o meu coração precisa, Senhor, ser fortalecido, porque por qualquer coisa eu me ofendo. E aí você precisa pedir perdão para o Senhor desse sentimento nocivo que está te destruindo e falar: Senhor, eu quero liberar, eu libero essas pessoas. Mas como eu disse, eu sei também de pessoas que te ofenderam verdadeiramente, que cometeram erros, que te feriram. Então você vai diante do Senhor e vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou ofendido, mas eu não posso carregar isso. Por quê? Porque o Senhor me perdoou. Irmãos, quando nós chegamos para Cristo, nós chegamos com dívidas imensas. E é isso que o segundo texto de Mateus que nós lemos quer dizer: nós chegamos com ofensas grandes, nós chegamos com ofensas gigantescas, e Jesus nos perdoa. Daquele ponto em diante, o que Ele espera? Ele espera que nós possamos ter a mesma atitude e perdoarmos dívidas menores. E aí Jesus diz assim: mas se você não perdoar, o meu Pai não vai perdoar. E você vai ser entregue aos atormentadores. E aí eu fico pensando: quantas pessoas estão enfermas por causa da falta de perdão? E isso é comprovado até cientificamente. Quantas pessoas não têm paz, estão atormentadas, porque não conseguem perdoar o outro. Não conseguem perdoar a ofensa. Carregam ofensa, carregam mágoa no coração. E hoje estão enfermas, estão atormentadas, não conseguem ter paz. De repente você é um desses. A palavra para você é: libera. Solta essas amarras. Tenha um tempo agora para dizer: Senhor, eu solto essas amarras. Eu solto essas pessoas que estão presas, Pai. Que eu prendi a mim, que estão me trazendo peso, que estão me trazendo esses atormentos, que estão me trazendo essas enfermidades. Eu libero o meu coração. De repente você foi traído, de repente você foi traída, de repente alguém te lesou, alguém te maltratou, não sei quem é, não sei o que aconteceu, de repente você foi abusado, foi abusada, coisas graves aconteceram, mas comece nesses 10 dias, ore, fala: Senhor, eu preciso ser solto dessas amarras, eu preciso que o meu coração seja liberado, eu preciso que o meu coração libere o perdão necessário, porque eu estou atormentado, as enfermidades estão vindo para cima de mim e eu preciso ser livre. Esse é o tipo de jejum que agrada a Deus. Fala: Senhor, eu não quero ninguém preso, eu quero liberar, eu quero viver uma vida solta, e eu quero que aqueles que me ofenderam também encontrem o seu lugar. Sabe, irmãos, hoje a gente tem visto dentro da igreja as pessoas saindo dos ministérios, as pessoas deixando as suas igrejas locais, porque não querem sentar e consertar, não querem liberar o outro. Então eles saem de um ministério, vão para outros, carregados de amargura, carregados de ressentimento. Deixa eu te decepcionar, querido, para que você possa encontrar um lugar de arrependimento. Deixa eu te decepcionar. Deus não está ouvindo a sua oração, nem a sua adoração, porque o que Deus espera de você é que você libere o perdão. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou aqui com um dedo acusador, mas eu estou com um dedo confrontador.
Deus quer que você libere, mas Márcio, eu não consigo, tá doendo demais. Não estou dizendo, e eu vou repetir, não é para você sair agora correndo para tentar consertar, mas pelo menos coloque o teu coração diante de Deus e coloque essa situação e peça: Senhor, me ajuda, eu preciso, porque eu sei que o Senhor me perdoou de uma dívida tão grande e eu não quero, Senhor, não quero ser encontrado segurando outra pessoa. Eu não quero ser encontrado não tendo o mesmo senso de não perdoar. Eu quero ser encontrado com um coração perdoador, porque o Senhor me perdoou. E eu sei, Pai, que se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não vai me perdoar dos meus pecados. Na mesma medida que eu tratar, eu serei tratado. Põe o seu coração diante do Senhor. Põe o seu coração diante de Deus. Exponha para Ele que você precisa perdoar, que você precisa soltar, que você precisa liberar. Essa é a meditação, queridos, que eu tinha para você nesse primeiro dia. Amanhã nós vamos ver o segundo ponto do jejum que Deus agrada, usando o texto de Isaías 58, dos versos 3 a 5. Amanhã nós vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Amanhã nós vamos ver e vamos falar sobre desatar as cordas do jugo. Amanhã nós vamos refletir o que é isso? O que é desatar as cordas do jugo? O que é esse jejum que é feito para desatar as cordas do jugo que Deus aceita? Mas nessa hora eu quero orar com você. Eu sei que de repente nós falamos coisas fortes, confrontadoras, mas é necessário. Para este tempo é necessário. Como eu disse no culto, no nosso último culto, agora dia 5 de setembro de 2021, como eu disse para eles, eu sei que o meu chamado, o chamado da minha casa e mesmo o chamado do libertador de Israel é preparar as pessoas para o dia da vinda do Senhor. E eu quero que no dia da vinda do Senhor, o Senhor também quer isso, que nós estejamos com o coração livre. Então nessa hora eu quero orar com você. Eu quero estar junto com você, eu quero me compadecer de você que está sofrendo. E eu quero também me colocar na condição de quem também carece de ter um coração transformado e que também carece de liberar o coração da ofensa. Vamos orar juntos? Você está disposto a deixar o Espírito de Deus pegar você, confrontar você e te levar a esse lugar de liberdade, de libertação? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer um jejum agradável ao Senhor. E o Senhor disse na tua palavra que o jejum que agrada ao Senhor é o jejum, Senhor, que é feito para soltar as amarras. É o jejum que é feito, Senhor, para a liberdade. É o jejum que é feito, Senhor, para que sejamos livres, mas que também para que possamos libertar a outros. Senhor, sonda o nosso coração. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho, pelas veredas da eternidade. Senhor, a tua palavra diz que é do coração que procedem todas as coisas, os pensamentos maus, malignos. E nessa hora nós confessamos a malignidade do nosso coração. Seja a inveja, seja a arrogância, seja, Senhor, a maledicência, seja a fornicação, o adultério. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós temos quebrado princípios e achamos que o Senhor está adorando, que está vendo a nossa adoração, que o Senhor está vendo as nossas orações. Senhor, eu oro por este homem, essa mulher que de repente deixou um passado e que, ó Deus, pessoas estão sofrendo. Senhor, pessoas que de repente estão devendo outras pessoas. Senhor, mas estão nos púlpitos, estão de repente, Senhor, nos altares, estão nas igrejas, levantando as suas mãos, orando e adorando, enquanto há pessoas que foram lesadas,
Pessoas, Pai, que estão de repente em situação difícil, porque foram, Senhor, traídas. Senhor, eu oro agora para que cada um de nós entenda o mal que causou e volte para se retratar. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós possa ver a maldade que há no coração e se conserte e se retrate. Senhor, se alguém que está assistindo esse vídeo está devendo alguém, que possa ir lá pagar. Ou pelo menos, Senhor, que possa ir lá e dizer, olha, eu não tenho recursos para te pagar, me perdoa pelo tempo que eu estou devendo você. Ó Deus, também oro junto com os meus irmãos, Senhor, pela questão do perdão. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não carregar a ofensa, ajuda-nos, ó Deus, a podermos liberar, Senhor, essas pessoas. Senhor, ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos tem perdoado, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que possamos perdoar as dívidas. Senhor, se há alguém que está vendo esse vídeo aqui e tem alguém que faz anos que está devendo para ele e não paga, Senhor, que essa dívida seja perdoada, porque quem está sofrendo, Senhor, é quem está segurando, Pai. Oh Deus, ajuda seu povo, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda que haja uma limpeza no nosso coração, que nesse primeiro dia de jejum possamos refletir tudo o que temos feito, tudo o que temos sido como cristãos e possamos voltar a obedecer os princípios da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eu oro nesse primeiro dia e coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, de cada um que tem visto e assistido esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor possa dar a você espírito de quebrantamento. Que o Espírito do Senhor seja aquele que te convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final e que você possa ser tremendamente edificado pela palavra do Senhor. Deus os abençoe e amanhã nós vamos estar compartilhando mais uma lição para edificar a sua vida. Deus abençoe, bom jejum, bom período de oração, em nome de Jesus. Amém.